Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. O Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós louvamos, ó Deus, o Teu santo e eterno nome. Glorificamos ao Senhor, sabendo que o Senhor reina, o Senhor é soberano, 3 vezes santo, Deus desse mundo, o Senhor que tem todas as coisas nas tuas mãos, que conduz e faz a tua vontade como apraz a ti. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor se manifestou a nós. Nós não ficamos órfãos, reféns do nosso próprio pecado, mas o Senhor enviou Jesus como nosso Salvador. Nós te agradecemos pela cruz, pelo Senhor ter carregado cada uma das nossas transgressões e ter sofrido a ira de Deus em nosso lugar, pela justiça que foi concedida a nós no dia da nossa conversão. Nós te louvamos pelo Espírito Santo, que um dia nos fez conhecer a mensagem do Evangelho e nos selou como propriedade do Senhor. Te agradecemos porque podemos tê-lo hoje intercedendo dentro de nós e agindo como o agente santificador, preparando-nos para um dia estar contigo. Nós nos regozijamos pelas coisas futuras também, pela ressurreição, pelo arrebatamento, pela vida eterna, pelo novo céus e nova terra, pelo julgamento que um dia irá acontecer nesse mundo. Nós louvamos a Ti por tudo isso, Senhor, e pedimos a Tua graça nessa manhã, que a Tua palavra habite ricamente em nosso coração. E ainda nós te pedimos em favor dessa escola bíblica. O nosso desejo, Senhor, é apenas aprender de Ti. Nós entendemos que essa é a atividade mais importante da nossa existência, conhecer o Senhor. E nós queremos conhecer a Ti, o Teu caráter, a Tua pessoa, mas também queremos conhecer o Teu plano, conhecer as Tuas obras, conhecer o modo como o Senhor tem organizado esse mundo. Então nos ilumina, Pai, pelo Teu Espírito, e abra a nossa mente. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a doutrina das últimas coisas, a chamada escatologia. Quem não tem apostila, não recebeu a apostila semana passada, faz um sinal aí, por favor, que nós vamos providenciar para que o material chegue em sua mão. Tem alguns irmãos ali atrás com materiais. Tem aqui, ó, o irmão Paulo. O Gabriel, por favor, Gabriel, ajuda a distribuir o material aqui. O irmão Paulo precisa de material. E vê mais alguns irmãos que necessitam também. Irmãos, nós começamos semana passada, a semana retrasada, melhor dizendo, a olhar esse assunto. E eu comecei a aula dizendo para vocês mais ou menos o seguinte, que o estudo das últimas coisas começa pelo estudo das primeiras coisas. Então assim, antes da gente ir para o livro de Apocalipse, entender todas aquelas coisas que irão acontecer, nós precisamos em primeiro lugar conhecer aquilo que já aconteceu. A palavra de Deus, ela é uma unidade, e muitas das coisas que nós vamos estudar a respeito da consumação dos tempos, elas estão no Antigo Testamento na forma de promessa. Por favor, grave bem isso que nós estamos dizendo aqui. Essas informações, elas estão no Antigo Testamento na forma de promessa, na forma de sombra, na forma de tipo. E ao longo da revelação da Escritura, essas informações elas vão se tornando mais claras, nós vamos recebendo mais luz, mais informação, mais revelação, e quando chegamos finalmente ao livro do Apocalipse e outros livros escatológicos também, o próprio livro de Daniel, uma parte do livro do profeta Isaías, nós temos ali a explicação de como essas coisas ocorrerão no fim. E é por essa razão que nós estamos começando o nosso estudo pelo princípio. Então na semana anterior, quando começamos o nosso estudo, nós vimos a aliança que Deus fez com Abraão, essa chamada aliança abraâmica em Gênesis capítulo 2, e que tem sido objeto também de muita reflexão nas nossas mensagens a respeito de Abraão. Então nós falamos que Deus o chamou, ele era um pagão quando isso ocorreu,
e o Senhor fez uma promessa para ele. O Senhor deu uma ordem dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar onde eu vou te indicar. E Deus disse: de você eu vou fazer uma grande nação, em ti serão benditas todas as terras. E ao longo da própria história de Abraão, Deus vai acrescentando novos elementos, dizendo que reis, nações, pessoas muito poderosas iriam surgir a partir da figura desse homem, desse Abraão. Então essa promessa, nós mostramos também na semana passada, que ela é uma promessa incondicional. Deus fez uma cerimônia com Abraão, e apenas o Senhor fez o pacto com ele. Não era um pacto de mão dupla, onde Abraão se comprometia com Deus e Deus se comprometia com Abraão. Nós vimos que foi um pacto de uma via só. Foi um pacto em que o Senhor apenas se comprometeu, Deus se comprometeu consigo mesmo, queria cumprir essa promessa na vida de Abraão e dos seus descendentes, independente daquilo que Abraão e seus descendentes fizessem. E nós vimos que na história bíblica isso ocorre de fato. Nós vimos que Abraão, ele peca contra o Senhor, ele desobedece ao Senhor. O próprio povo de Israel faz coisas terríveis, fazem coisas que os próprios pagãos faziam. Mas tem uma curiosidade na história do povo de Israel, é que Deus chega ao ponto de dizer que vai punir aquele povo, mas ele diz: nos últimos dias eu vou trazer vocês de volta, eu vou perdoar os pecados, eu vou dar a terra para vocês. Então essa promessa, ela está presente no Antigo Testamento. E tem mais um elemento que eu quero nomear antes da gente prosseguir para a aula hoje, porque é um elemento muito importante nessa promessa. E eu queria começar com vocês lendo Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Estou só abrindo o meu material aqui para projetar para vocês. Tem aí já? Ok. Tá bom. Gênesis 3,15 é uma promessa que Deus fez aos nossos pais Adão e Eva. E eu queria dizer para vocês que quando eu leio a Escritura, eu sempre leio a partir dessa promessa. Se você quer entender assim a unidade da Bíblia, porque a Bíblia é composta por livros diferentes, escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, tipos de literatura diferente, você tem narrativa, você tem poesia, você tem profecia. Como é que todas essas formas de literatura diferentes na Bíblia se conectam? A partir desse versículo aqui. Então, Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Entre ti aqui entenda-se a serpente, e a mulher evidentemente entenda-se Eva. Entre a tua descendência, entenda-se aqui descendência como sendo a descendência da serpente. Então a serpente teria uma descendência. Quem é a descendência da serpente? São aqueles que Jesus chamou de filhos do diabo, que no livro de Gênesis é traduzido como sendo os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim são a descendência da serpente. Então ele fala a descendência da serpente, e depois ele fala assim: e o seu descendente. Então nomeia aqui um descendente da mulher. Aí ele acrescenta: este te ferirá a cabeça, isso é, o descendente vai ferir a cabeça da serpente, e tu, isto é, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então ele fala de um confronto que vai acontecer entre o descendente da mulher e entre a serpente, em que o descendente pisa a cabeça da serpente e a serpente faz uma ferida mortal no descendente.
Quando você lê a Bíblia, é importante você ler a partir dessa promessa. Então, quando você lê a respeito dos personagens bíblicos, é importante você pensar que eles viveram e morreram crendo nessa promessa. Então, quando Abraão aparece e Deus chama Abraão e faz promessas a Abraão, Abraão não estava crendo apenas que Deus ia dar uma grande família para ele. Quando Deus fala a respeito da descendência de Abraão, ele estava falando a respeito disso também, que de Abraão viria o descendente. E no Antigo Testamento, nós temos diversas informações que vão sendo acrescidas a respeito desse descendente, quem ele é. Moisés chama ele de profeta, Davi chama, no livro de Samuel, ele é chamado de rei, na conversa com Davi, que é o tema que nós vamos ver hoje. Na conversa com Isaías, Deus fala que vai ser um menino, mas que também é divino. Então, no livro de Miqueias, vai dizer que esse menino vai nascer na cidade de Belém. Em Isaías, ele vai ser chamado de Nazareno, ele vai ser um servo sofredor. Então, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento, se fosse para resumir numa palavra, eu resumiria nessa palavra: promessa. Quando você lê o Antigo Testamento, leia com essa percepção. O que nós estamos lendo no Antigo Testamento, todos os acontecimentos, todas as histórias, todas as poesias, giram em torno de uma promessa. Que promessa é essa? Um descendente que viria pisar a cabeça da serpente, que viria reverter os efeitos do pecado que os nossos pais cometeram no Éden. Novo Testamento, o que é que nós temos no Novo Testamento? Nós temos cumprimento. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que é prometido no Antigo Testamento. Então você lê o Novo Testamento, você lê a palavra cumprimento. Quando você caminha para o final do Novo Testamento, tendo livros de Apocalipse e outros livros, pelo menos trechos desses livros do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no Antigo Testamento, o livro de Daniel, trechos do livro de Zacarias e por aí vai. Quando você lê esses trechos da Escritura, você tem que pensar em uma outra palavra: consumação. Então aqui eu estou assim, fazendo o que nas aulas de teologia chama de chave hermenêutica. A chave de hermenêutica é um parâmetro para você ler a Bíblia. Então, nós podemos ler a Bíblia a partir dessas três palavras: promessa, cumprimento, consumação. Então, quando nós estamos estudando escatologia, que é a doutrina que nós nos propomos a analisar aqui, nós estamos estudando a consumação. Só que não tem como você estudar a consumação sem antes estudar a promessa e o cumprimento. É por isso que nós estamos começando por Gênesis. Você vai entender bem o livro de Apocalipse quando você compreender que tudo aquilo que está escrito no Apocalipse, nos livros proféticos, não foram informações entregues assim no vácuo, mas tem uma série de promessas que já foram dadas ao povo de Deus ao longo da história, e que elas vão crescendo até tomar a forma de uma consumação no livro de Apocalipse, e é isso que nós estamos tentando fazer. Então nós olhamos a aliança que Deus fez com Abraão na nossa última aula, e hoje eu quero olhar com vocês a aliança que Deus fez com Davi. Então vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. É aqui que nós vamos concentrar as nossas observações hoje. Então, quem está com a apostila aí, letra B, pode completar a aliança davídica, né? Evidentemente, a aliança davídica, porque ela é firmada na pessoa do rei Davi. Nós vamos ler essa passagem. E enquanto eu leio com vocês, tente prestar atenção em um certo detalhe que nós temos aqui. Nesses poucos versos que nós vamos ler, Deus está fazendo uma promessa ao rei Davi. Essa promessa, há elementos dela que vão se cumprir na pessoa de Salomão, mas tem alguns outros elementos que parecem não combinar com a pessoa de Salomão, mas que parecem fazer referência a uma outra pessoa. Então nós vamos ler e vamos tentar, se vocês conseguem junto comigo, observar. Primeiro você deve lembrar que 2 Samuel capítulo 7 é aquele capítulo em que Davi se dispõe a construir o templo. Davi ficou muito inconformado com o fato de que ele construiu um palácio muito bonito para ele,
E ele, quando olhou para a arca de Deus, ele viu a arca de Deus numa tenda, do mesmo jeito que era no deserto na época de Moisés. Ele falou: Senhor, esse negócio aqui está errado, eu moro num palácio desse tamanho, e o Senhor, através da tua arca que vive no meio do teu povo, mora numa tenda. Então não tem sentido, eu quero construir uma casa muito mais bonita que a minha, e que seja digna da beleza e da grandiosidade do seu nome. E aí Deus fala com ele, Deus dá uma resposta para ele através do profeta, e nós vamos ver essa resposta, que é uma coisa muito linda, é uma das passagens belas do Antigo Testamento. Vamos lá, verso 12, diz assim: quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, em outras palavras, quando você partir, quando você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Davi ouviu a palavra descendente. Vocês acham que Davi conhecia essa palavra? Sim ou não? Lembra que todos os personagens do Antigo Testamento, eles viviam numa expectativa. Qual era a expectativa? O descendente que vai pisar a cabeça da serpente. Então, eu imagino assim, o coração de Davi quase saindo pela boca nesse momento, ele ouvindo isso: o descendente vai vir de mim? Eu estou portando a semente que vai dar origem ao descendente? Só que fica dividido, porque parece que está falando de Salomão, e de fato está, mas tem alguns elementos que parecem que não combinam com Salomão, com a condição humana de Salomão, melhor dizendo. Então ele diz assim: eu farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então aquele reino que Davi tinha conquistado e tinha tornado os limites dele muito amplos, não chegou a ser tudo que Deus prometeu a Abraão, mas foi a época de maior expansão de Israel. Deus está dizendo: esse seu reino vai ser estabelecido, isto é, esse seu reino não vai ser mais interrompido, esse seu reino vai permanecer. Aí versículo 13 diz assim: este edificará uma casa ao meu nome. Então ele está falando que o descendente de Davi iria construir uma casa para ele. Quem foi que fez isso? Salomão. Uma pergunta provocativa: só Salomão fez isso? Quem fez? Jesus também fez isso. Jesus veio construir uma casa. Nós somos chamados o que no Novo Testamento? Nós somos chamados de casa de Deus, templo de Deus. Então aqui vocês estão vendo que tem elementos que relacionam com os dois descendentes. E quando a gente está lendo essa promessa, você sempre tem que ler pensando nessas duas coisas. Tem coisa aqui que é Salomão, mas tem coisa aqui que parece que vai além de Salomão. Mas vamos lá, continuando. Então ele diz assim: este edificará uma casa no meu nome, estou lendo o verso 13, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Isto é, eu vou estabelecer para sempre. Deus está dizendo que o trono desse descendente vai ser um trono eterno. Mas tinha condição de Salomão cumprir essa promessa aqui, não? Tem como, né? Salomão viveu muito, mas eterno ele não está vivo hoje. Precisaria ser uma outra pessoa para cumprir esse elemento da promessa. Continuando: eu lhe serei por pai. Então Deus é chamado de pai desse descendente. Esse descendente, em outras palavras, é o filho de Deus. Vocês já viram isso em algum lugar? Já viram? Já viram, né? Em algum lugar? Vocês já viram no Novo Testamento alguém dizendo assim: Jesus, filho de Davi? Ou vocês já viram uma pessoa no Novo Testamento dizendo assim: porque o filho do homem? Então vão olhando aí, viu? Vão olhando aí. Então diz assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então se ele pecar, ele vai ser castigado. Isso aqui aconteceu, sim ou não? Aconteceu. Na vida de quem? Salomão. Está lá a história dizendo que Salomão se casou com diversas mulheres. Essas mulheres começaram a seduzir o coração dele para ele adorar outros deuses, e ele começou a fazer altar para outros deuses, e por conta disso Deus tirou aquela paz, aquela estabilidade do reino, e nações começaram a atacar
o filho de Davi por conta disso. Então isso aconteceu na história. Diz assim: mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então Deus está dizendo, embora esse seu descendente peque, Deus está antecipando que ele iria pecar, embora ele peque e eu vou castigá-lo por isso, mas eu não vou substituí-lo por uma outra dinastia como eu fiz com Saul. Vocês lembram que Saul era um benjamita, ele era da tribo de Benjamim, e por conta do seu pecado, Deus foi e tirou ele e escolheu alguém da tribo de Judá. E não foi à toa que Davi era da tribo de Judá, porque o Messias prometido no Antigo Testamento, ele viria da tribo de Judá. Pois bem, e aí nós vamos no verso 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Deus está dizendo, o teu reinado vai ser um reinado eterno, em outras palavras. Eu pergunto, irmãos, tem um descendente de Davi reinando em Israel hoje? Não tem. Será se essa promessa de Deus caiu? Então, aqui nós temos os elementos, né? E nós vamos olhar algumas outras passagens. Então, quem quiser completar, pode completar aí os elementos da promessa feita a Davi. Primeiramente, um reino. E segundo, um descendente, são os elementos principais dessa promessa, e a permanência dessa promessa é para sempre, para sempre. Deus disse que o reino dele seria estabelecido para sempre. Então, só tem duas maneiras dessa promessa aqui se cumprir: ou nós temos Salomão sentado no trono de Davi pela eternidade, desde quando foi dada a promessa até os dias de hoje, algo que não acontece, que seria impossível acontecer, ou um ser eterno deveria sentar-se no trono de Davi e governar. Então essa promessa, vocês devem lê-la ao lado da promessa que foi feita a Abraão. Vocês devem ler essa promessa como sendo mais um capítulo que Deus está descortinando diante de Israel. Antes Deus falou só com Abraão, dizendo, olha, o descendente vai vir de você. Deus aparece a Davi agora dizendo, o descendente vai ser da tribo de Judá, e ele vai ser um ser eterno, e ele vai governar para sempre. Então vocês imaginem Davi ouvindo um negócio desse. Aí a gente continua lendo, vamos para Isaías capítulo 9, que Isaías vai fazer uma referência a essa promessa que a gente acabou de ler. Irmãos, eu acho esses assuntos algo muito fascinante na história bíblica, sabe? Que mostra toda a unidade das Escrituras, mostra como as Escrituras estão organizadas. Então, Isaías capítulo 9, profeta Isaías aqui, uns 700 anos por aí antes de Cristo, seria mais ou menos uns 300 anos depois dessa conversa que Deus teve com Davi. Então Davi já havia morrido, Salomão já havia morrido, o reino de Israel já tinha se dividido, era uma época muito complicada, de vários inimigos cercando Israel, e Deus levantou o profeta Isaías, e através dele, mais um capítulo dessa promessa é descortinado. Então capítulo 9, verso 6, veja bem os termos aí da promessa, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Então esse menino que nasceria, seria um menino que seria rei, ele teria governo, e ele acrescenta, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilha isso aqui, não é? Maravilha. Então, aqui nós temos mais uma revelação a respeito da identidade do descendente que foi falado com Eva, e do descendente que foi mostrado como um rei para Davi. Então, ele não é só um menino, ele não é só um ser humano, ele também é divino, ele é Deus. Ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é Príncipe da paz. Agora o verso 7 relaciona ele com a promessa de Davi, a Davi, veja aí.
para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Veja que vai ser um reinado que não vai ser mais interrompido. Sobre o trono de quem? De Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, aqui, irmãos, fica muito claro que a promessa que Deus fez a Davi não era uma promessa que se esgotava em Salomão. Vocês estão vendo? Salomão ele não tinha condição de cumprir todos os requisitos que nós temos da promessa ali. Então, para cumprir todos os elementos daquela promessa, especialmente os elementos que falam: o teu trono vai ser estabelecido para sempre, o teu descendente vai ficar sentado nesse trono para sempre, tinha que ser um ser eterno. Só um ser que não morre é que poderia cumprir os elementos dessa promessa. Em Isaías fica claro que ele vai ser humano, mas ele também vai ser divino. E aquela promessa que foi dada a Davi, de um reino de paz sem fim, essa promessa vai ser esgotada nesse descendente. Aí eu coloquei para vocês outras passagens aí, eu não vou lê-las, mas só são outras passagens em que essa promessa vai sendo reafirmada. Então é importante vocês lembrarem disso. Israel peca, e peca muito contra o Senhor. Eles cometem idolatria, eles praticam todo tipo de injustiça, eles chegam ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos aos deuses, que era um costume pagão, eles entregavam seus filhos para serem queimados, mas em todo momento Deus nunca lançou eles fora. Deus nunca disse assim: vocês não vão ser mais o meu povo, eu não quero mais conversa com vocês, porque Deus tinha feito uma promessa incondicional. Deus fez um pacto em que ele se comprometeu com ele mesmo, que ele ia cumprir aquilo que ele prometeu a Israel, independente do comportamento deles. Aqui nós temos a graça já presente no Antigo Testamento. Tem muita gente que pensa que Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Então nós temos graça na Bíblia inteira. O fato de Deus não ter destruído Israel completamente é a demonstração da graça de Deus. Aquele povo que insiste em fugir de Deus, e Deus dizendo: eu vou punir vocês, mas nos últimos dias eu vou trazer vocês de volta, eu vou purificar, eu vou dar um coração novo para vocês, eu vou escrever a minha lei no coração de vocês. Vocês são como uma mulher adúltera, mas eu vou nos últimos dias trazer vocês de volta, eu vou falar o coração de vocês, eu vou retomar esse casamento. O Antigo Testamento está repleto dessas promessas. Aí nós chegamos, tudo isso até agora é promessa, mas nós chegamos agora no Novo Testamento. Vamos para Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 está encerrando um período chamado de 400 anos de silêncio, que é aquele período que vai do profeta Malaquias até o aparecimento de João Batista. Ali Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo. Os teólogos chamam esse período de período intertestamentário. Deus silenciou, Deus não levantou mais ninguém, estava todo mundo, Deus estava calado, Deus não falava com o seu povo. Nesse intervalo entre os dois testamentos, muitas coisas aconteceram. Israel se libertou do domínio dos gregos, surgiu aquelas classes que nós vemos no Novo Testamento: fariseus, saduceus, herodianos, aquele povo todo surge, e o Império Romano domina Israel. E aí aparece João Batista no deserto, pregando: o tempo está cumprido, se arrependam, creiam, se purifiquem dos seus pecados através desse banho ritual de batismo, o batismo como sendo um banho ritual que demonstrava o comprometimento deles em se preparar para a chegada do Messias. Então criou-se aquela expectativa, e aí nós temos uma jovem que estava na sua casa. Então diz assim, Lucas capítulo 1,
verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Eu pergunto para vocês, por que Lucas fez questão de dizer que essa jovem, ela era desposada, isso é, ela era noiva com alguém da casa de Davi? Por que é importante para Lucas colocar a ascendência da família do marido de Maria? Porque o Messias viria descendente. Isso aqui nada aqui, irmãos, nada aqui é à toa assim. Isso aqui tudo tem propósito. Lucas, ele tem um propósito muito singular. Se você for ver logo depois do cântico de Maria, nós temos o Deus aparecendo e mostrando a genealogia do Senhor Jesus. Isso acontece também no livro de Mateus. Então, continuando a leitura, ele diz: há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Então Maria ouviu o negócio, ela ficou meio assustada, né? Porque achaste graça diante de Deus. Agora veja isso aí: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então você vai dar origem a um filho, e esse filho vai se chamar Jesus. Lembra-se que o nome Jesus significa Deus salva. E aí diz no verso 32: este será grande e será chamado o quê? Filho do Altíssimo. Isso lembra vocês de alguma coisa? Lembra de Gênesis, mas lembra também de Samuel. Deus falando assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então aqui Deus está falando com Maria, e Deus está relacionando esse ente que ela está gerando à promessa que foi feita a Davi. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Onde é que foi prometido o trono? Na passagem que a gente acabou de ler, 2 Samuel 7. Deus disse: eu vou estabelecer o trono. Então aqui fica claro mais uma vez que Salomão não esgotava a promessa. Salomão cumpriu alguns elementos da promessa, mas certos elementos dessa promessa seriam cumpridos na figura do descendente. Então Deus está dizendo que o trono que eu prometi a Davi, quem de fato vai sentar nele, será esse ente que você está carregando no ventre. No verso 33 ele diz: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Deus prometeu isso a Davi? Davi ou Salomão tinham condições de cumprir esse requisito? Não tinham. Só um ser eterno é que pode ter um reinado que nunca se finda. Então aqui, irmãos, todas as informações que nós vamos estudar em Apocalipse, daqui para frente, nos outros livros proféticos, eles têm relação com essa promessa. Deus um dia falou com Davi: o descendente vai vir de você, esse descendente vai ser eterno, esse descendente vai se sentar num trono, e quando ele se sentar nesse trono, o reinado dele jamais vai ser interrompido. Jamais vai ser interrompido. Então, quando nós vemos e estudamos a vinda de Jesus, nós descobrimos que quando ele veio, ele pregou o reino de Deus. Ele começou a sua pregação dizendo assim: o tempo está cumprido, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus não pregou assim? Está lá em Marcos capítulo 1. Então Jesus pregou dessa maneira porque ele estava se colocando como o descendente prometido a Davi, que todo o povo de Israel estava esperando. Então Jesus se colocou dessa maneira. Jesus se portou como sendo o prometido. E quando ele não cumpriu as exigências que principalmente os fariseus estavam esperando,
de que ele ia tomar uma espada e derrotar os romanos, eles foram lá e crucificaram o Senhor Jesus. E ao fazer isso, eles não sabiam que estavam cumprindo também as profecias que falavam do sofrimento do Messias, do sofrimento do servo. Isaías 53, nós temos lá. Então, vamos para Atos capítulo 1, verso 6, e a gente vai encerrar essa parte da nossa aula olhando essa referência. Atos capítulo 1, verso 6. Diz assim: então os que estavam reunidos, quem é que estava reunido aqui? Todos os discípulos de Jesus, um grupo de aproximadamente 120 pessoas. Então todos ao redor de Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Qual era a expectativa? Eles viram Jesus morrer daquela forma terrível. 3 dias depois, Jesus aparece com um corpo glorificado. Um corpo que não está mais sujeito à questão do espaço. Lembra que eles estavam com as portas trancadas? Jesus aparece no meio deles, isso é, Jesus de alguma maneira, as paredes e as portas trancadas não impediram que ele entrasse lá, mas ele ainda tem um corpo humano, porque ele disse assim, toque em mim, veja que eu não sou uma alma, eu não sou um espírito não tem forma. Jesus pede para comer, vocês têm alguma coisa aí para comer? Então, Jesus tem um corpo glorificado. Então eles estão olhando para Jesus assim, que Jesus tem um corpo incorruptível. Ele diz, Senhor, se tu pegares a espada aí e partir para cima dos romanos, o Senhor mata todo mundo e não vai ter um arranhão no seu corpo. Então eles perguntam, vai ser agora? Esse é o momento? Chegou a hora em que o trono vai ser estabelecido para sempre, conforme a promessa? Aí Jesus responde, meio que frustrando eles, no verso 7, respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, não é da vossa conta, vocês não têm nada a ver com isso. Mas, em vez de vocês ficarem perguntando aí quando é que vai acontecer alguma coisa, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Então Jesus está dizendo, em vez de vocês ficarem quebrando a cabeça aí com o que vai acontecer, eu vou dar poder para vocês, o Espírito Santo vai vir e vocês vão ser testemunhas pelo mundo inteiro. Uma coisa maravilhosa isso, não é? Então, irmãos, os discípulos de Jesus também tinham essa expectativa da implantação do reino, porque em todo o tempo eles tinham em mente essas promessas que foram dadas no Antigo Testamento. Então, enquanto nós estudamos a nossa doutrina dos últimos tempos, vocês devem procurar ter em mente também essas promessas, porque nós vamos encontrar o cumprimento delas no Senhor Jesus e a consumação delas nas palavras dos profetas. Amém? Amém.